Conceitos básicos. Esqueleto. Estrutura óssea que sustenta o corpo. Protege órgãos internos e permite a movimentação. Ossos. Órgãos rígidos e resistentes que compõem o esqueleto formado por tecido ósseo. Tecido ósseo. Tipo de tecido conjuntivo que forma os ossos, composto por célula e matriz óssea mineralizada. Articulações. Conexões entre os ossos que permite a movimentação. Função dos ossos. Sustentação. Fornece suporte estrutural ao corpo, permitindo que ele se mantenha ereto. Proteção. Protegem órgãos internos delicados, como o cérebro, o crânio, coração e pulmões, caixa torácica. Movimento. Atuam como alavancas, justamente como os músculos, permitindo a realização de movimentos. Armazenamento. Armazenam minerais importantes, como cálcio e fósforo, que são liberados na corrente sanguínea quando é necessário. Produção de células sanguíneas. A medula óssea, presente em alguns ossos, é responsável pela produção de células sanguíneas. O conjunto de ossos do corpo formam o esqueleto humano, que é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Essas estruturas são unidas pela cintura pélvica e cintura escapular. E no total, um homem adulto possui 206 ossos, 80 ossos no esqueleto axial e 126 ossos no esqueleto apendicular. O esqueleto axial é a parte central do corpo humano. Ele está formado pela caixa craniana, a coluna vertebral e a caixa torácica. A caixa craniana é formada pelos ossos da cabeça e da face, ossos do ouvido e um osso no pescoço. Em primeiro lugar, vamos falar dos ossos da cabeça e a face. Eles são responsáveis pela proteção do encéfalo, sendo formados por 8 ossos da cabeça: a frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoide e etimoide. E 14 ossos na face: zigomático, nasal, lacrimal, vômer, concha nasal inferior, maxilar, mandíbula e palatino. Em seguida, vejamos os ossos do ouvido. Cada ouvido é formado por 3 ossos: bigorna, martelo e estribo. Sabia que o menor osso do corpo humano está no ouvido? O estribo, localizado no ouvido médio, mede aproximadamente 3 milímetros. E ainda na região da caixa craniana existe um osso no pescoço, o osso hioide, o qual funciona como ponto de apoio para os músculos da língua e do pescoço. Na coluna vertebral, temos um conjunto de 33 vértebras dispostas umas sobre as outras, intercaladas por discos intervertebrais. São elas: 7 vértebras cervicais, 12 vértebras dorsais ou torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coxígeas. A caixa torácica é formada por 24 costelas e o osso externo. Agora vamos ver os ossos do esqueleto apendicular. Ele é formado pela cintura escapular, membros superiores, cintura pélvica e membros inferiores. A cintura escapular é formada por 2 clavículas e 2 escápulas ou omoplata. Os membros superiores são formados por 3 ossos em cada braços e antebraços. São eles o húmero, a una e o rádio. Nos membros superiores também temos os ossos da mão. Cada mão é constituída por 27 ossos divididos da seguinte maneira. Na região do carpo, são 8 ossos que ficam dispostos em 2 fileiras: pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide, trapézio, trapezoide, capitato e amatato. O metacarpo, que é a região da palma da mão, cada mão é formado por 5 ossos metacarpais. E por fim, temos a falange. Cada dedo apresenta 3 falanges: falange proximal, falange média e falange distal. Apenas o polegar tem 2 falanges: falange proximal e falange distal. A cintura pélvica é formada por o osso do quadril, o sacro e o cóccix, sendo o osso do quadril uma fusão de 3 ossos,
ilho, pubis e isquio. Agora, vamos passar para os membros inferiores. Eles são formados pelos ossos da perna e dos pés. Em cada perna temos 4 ossos: fêmur, paterna, fíbulas e tíbuas. O fêmur, osso localizado na coxa, é o maior osso do corpo humano, que se estende da extremidade do quadril até os oito. E por fim, os pés. Em cada pé temos 26 ossos: 7 ossos tarsais, calcâneo, talos, navicular, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral e cuboide. 5 ossos metatarsais e 14 falanges, falanges proximais, falanges médias e falanges distais. Quanto à classificação dos ossos, eles podem ser classificados segundo a sua forma em 5 tipos principais: longos, curtos, planos, irregulares e sessamoides. Os ossos longos eles apresentam maior comprimento em relação à largura e espessura, como por exemplo o fêmur, que é um osso presente nas partes inferiores, no caso da coxa, e o húmero, que é um osso presente nos membros superiores, na parte do braço. Em seguida, temos os ossos curtos, onde todas as dimensões são equivalentes, como por exemplo os ossos do carpo. O carpo também é conhecido como ossos do punho, que é a região entre a mão e o antebraço, e outro exemplo seria o tarso, que também é conhecido como os ossos do tornozelo, que é a região do pé entre a perna e o metatarso. Também temos os ossos planos. Eles são finos com comprimento e largura equivalentes, como por exemplo os ossos do crânio, a escápula. A escápula ela é um osso triangular e plano localizado na parte superior das costas, na região posterior do tórax, e também teríamos como outro exemplo o externo. O externo ele também é conhecido como um osso do peito, é um osso achatado localizado na parte anterior e central do tórax. Há também os ossos irregulares. Eles não possuem uma forma geométrica definida, como por exemplo as vértebras. As vértebras são ossos que formam a coluna vertebral, a estrutura óssea que dá suporte ao corpo humano. E por fim, temos os ossos sessamoides. Eles são pequenos e arredondados, localizados dentro de tendões, como por exemplo a patela. A patela está localizada na frente do joelho, inserido no tendão do músculo quadríceps femoral. A configuração externa dos ossos refere-se a diferentes estruturas e superfícies visíveis em um osso, incluindo características como a superfície externa do osso, que é geralmente revestida por uma camada de tecido conjuntivo denso chamada periósteo, que desempenha um papel importante na nutrição do osso e na fixação de tendões e ligamentos. Aí temos prominências e depressões, que são são elevações ósseas que protegem para fora, como o processo mastoide do osso temporal, tuberculose, que pequenas elevações arredondadas, como o tubérculo maior do húmero, trocânteres, grandes proeminências ósseas, como o trocânter maior do fêmur, espinhas, elevações pontiagudas, como a espinha ilíaca anterosuperior, cristais, linhas elevadas, como a crista ilíaca, fossas, depressões ou cavidades, como a fossa glenoide da escápula, superfícies articulares. São áreas mais lisas e geralmente cobertas por cartilagem que permite a conexão de outros ossos, formando articulações. Forames são aberturas ou passagens através do osso que permite a passagem de vasos sanguíneos e nervos. Canal medular, que é os ossos longos e uma cavidade central que contém a medula óssea. Aí temos os tipos de ossos e suas características externas, que são ossos longos que possuem um corpo, diafase e extremidades epífises. A diafase ela é geralmente coberta por ossos compactos, enquanto a epífises podem ter ossos espógios como uma fina camada de osso compacto por fora. Ossos planos são finos e largos, como as 2 camadas de osso compacto, envolvendo uma camada de osso espógio diploide.
Os ossos curtos, geralmente, eles possuem uma forma cúbica e ou arredondada, com uma fina camada de osso compacto, cobrindo o osso esponjo. Ossos irregulares também então possuem uma forma definida e pode apresentar ali uma combinação de características com os outros tipos de ossos. E a importância dessas configurações externas nos ossos permitem aos anatomistas e profissionais de saúde identificar a classificação de diferentes ossos do corpo. Já na estrutura interna, um osso ele pode ser descrito como periósteo, membrana externa que recobre aquele osso com vasos sanguíneos e nervos que nutrem e auxiliam na reparação óssea. O osso compacto, cortical, que é uma camada externa dura e densa responsável por resistência e suporte do osso. O osso esponjo, trabecular, que é uma região interna mais esporosa, como trabéculas, estruturas em forma de placas e hastes interconectadas, medula óssea, tecido encontrado na superfície dos ossos, podendo ser vermelha, produção de células sanguíneas, ou amarela, que é a produção, armazenamento de gordura. Os canais avesianos, pequenos canais presentes no osso compacto que abrigam vaso sanguíneo e nervos, auxiliando na nutrição e representação óssea. Células ósseas. O osteoblastos, ele é uma célula responsável pela formação de tecido, depositando a matriz óssea. O osteocitos é uma célula óssea madura que mantém a matriz óssea e auxiliam no crescimento da densidade óssea. O osteoclasto, uma célula responsável pela reabsorção óssea, remodelando o osso e removendo a matriz óssea desgastada. Aí temos o crescimento ósseo, que entre a diafase e a epífise encontra a lâmina epifisial cartilaginosa, que é responsável pelo crescimento. Quando o crescimento estiver completo, ela é substituída pela linha epifisial óssea e o periósteo ele recobre o osso. O que são lesões ósseas traumáticas? Bom, são alterações ou danos em um osso causado por uma força externa intensa, como quedas, acidentes ou impactos. Essas lesões podem variar desde pequenas contusões até fraturas, onde a continuidade do osso é interrompida. Tipos de lesões ósseas traumáticas. Fraturas. Uma fratura é uma ruptura ou quebra no osso, podendo ser completa, parcial, aberta com exposição do osso ou fechada sem exposição. Contusões. Uma contusão óssea ocorre quando há dano aos tecidos moles ao redor do osso, causando dor, inchaço e hematoma. Uma luxação ocorre quando um osso se desloca da sua posição normal em uma articulação. E entorse é um estiramento ou rompimento dos ligamentos, que são tecidos que unem os ossos nas articulações. Fratura é o tipo mais comum de lesão óssea. As fraturas são divididas em fratura patológica, que são doenças que enfraquecem os ossos, como a osteoporose, e fraturas traumáticas, simples, parcial e completa. Distúrbios do desenvolvimento ósseo. Isso abrange um conjunto de condições que afetam a formação, crescimento e estrutura dos ossos, podendo causar dor, deformidades e fragilidade óssea. Essa condição pode ter origem genética, ser causada por lesões, infecções, doenças metabólicas ou surgir sem uma causa conhecida. Aqui estão algumas curiosidades. Os ossos, ao contrário do que muitos pensam, não são estruturas inertes. Eles são tecidos vivos, dinâmicos e complexos, compostos por células, vasos sanguíneos e nervos. Também podem se remodelar. A remodelação óssea é um processo contínuo, no qual o tecido ósseo antigo é removido e substituído por tecido novo. Os ossos podem se atrofiar ou hipertrofiar. A atrofia é quando o osso perde massa e densidade, e a hipertrofia é o contrário. O osso aumenta de tamanho e densidade. Também sabemos
que a densidade óssea diminui com a idade. À medida que envelhecemos, a taxa de remodelação óssea diminui, e a remoção de tecido ósseo antigo pode superar a formação de tecido novo. Isso leva à diminuição da densidade óssea, tornando os ossos mais frágeis e suscetíveis à fratura. Os bebês têm mais ossos que os adultos. Eles têm cerca de 300 ossos, enquanto os adultos têm 206. Isso ocorre porque alguns ossos se fundem durante o crescimento. E os ossos são mais fortes que o aço. Em termos de resistência à compressão, o osso é mais forte que o aço. No entanto, o aço é mais resistente à tração.